Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula, tema feudalismo, a realização de cerimônias medievais, como a investidura, como a homenagem, uma maneira de que os nobres encontravam para legitimar suas relações sociais entre os nobres e seu poder também. Bora lá? Embarque nessa aventura? Aperte o cinto. Eu vou apresentar para vocês o primeiro slide com os objetivos desta aula. Compreender a importância da cerimônia de homenagem dentro da sociedade feudal. Bom, e no objetivo nós já temos aqui uma imagem fantástica. Ela é do século XIV, é uma homenagem, é uma cerimônia, né, entre cavaleiros. E era bacana, nossa, tinha uma ideia de passar a espada, né, fazer ou o sinal da cruz, né. Depois tinha, dependendo da relação ali entre o nobre, dependendo da cerimônia, você dava um tapa no rosto dele e depois você dava um beijo no rosto, mostrando a relação de fidelidade e proteção entre os nobres. Olha que bacana. A sociedade feudal se estabeleceu com laços de fidelidade entre a nobreza. Você sabe o significado da palavra cerimônia? Afinal, o que é uma cerimônia? Mais uma imagem do século XII, gente, mais antiga ainda, mostrando Guilherme I da Inglaterra, ele entrega armas a Haroldo, estabelecendo um vínculo feudal entre eles. Olha que interessante. Bom, a cerimônia é uma celebração formal e solene de um culto religioso ou profano. É uma cerimônia, um ritual, seguindo regras específicas ou rituais estritos, solenidade e um rito. Vamos lá para os dias atuais, o que essa notícia traz para nós, né? O juramento de bandeira. Aliás, o professor Roberto fez aos seus 18 anos, né, o juramento de bandeira, morava no estado do Brasil, em Rondônia, não havia como estar ali prestando serviço militar, você tinha que passar por uma cerimônia, um ritual, né, de juramento de bandeira, inclusive tem uma função militar, inclusive. As cerimônias de juramento ocorrem até os dias atuais. Como o professor Roberto comentou, eu fiz inclusive esse juramento. Prestar o juramento estabelece uma relação próxima para quem você presta essa honra. Na sua opinião, qual a importância dessa cerimônia para o estabelecimento de uma relação? O ritual de sagração, cerimônia de coroação e outros juramentos eram bem comuns na Idade Média. As relações de fidelidade, honra e proteção, de ajuda mútua, dominavam as relações sociais. Como o estabelecimento das cerimônias de homenagem influenciaram a sociedade feudal, nessa imagem vocês têm Carlos Magno sendo coroado numa cerimônia com o Papa Leão III no dia 25 de dezembro do ano 800, representando essa aliança entre política e religiosidade, e a igreja. Olha que interessante. E é uma cerimônia, e era uma maneira de formalizar essa aproximação. A sociedade feudal foi estabelecida por relações vassálicas. Vocês recordam sobre esse tema? Olha lá o que é uma relação vassálica. Aquele que doava um feudo era chamado suzerano, ou senhor. E aquele que recebia era denominado vassalo. Essa relação de suzerania e vassalagem era a base do feudalismo. Não tinha como você chegar e comprar um feudo. Dizer, olha que bacana aquele feudo, eu achei lindo. Gente, quanto que o senhor me vende esse teu feudo aí? Não tinha como acontecer isso. Somente através de doações entre nobres, arranjados e organizados, muito bem pensados e amarrados para que criasse essa relação de fidelidade e proteção entre essas relações vassálicas entre os nobres, de uma maneira que um poderia se aproximar e ajudar militarmente, monetariamente, né, um outro, inclusive por conselhos. Essa doação era formalizada através de cerimônias, inclusive. O vassalo que recebia um pedaço da concessão de uma terra ou de um cargo ou a autorização para cobrar impostos, o feudo, né, que o feudo é várias coisas, não somente o pedaço de terra, ele recebia através de um ritual, de uma cerimônia, onde o suzerano, né, estaria fazendo a concessão, né, a doação do feudo. Olha que interessante. Essa é a relação principal entre os nobres dentro do feudalismo.
Entender essas relações nos possibilita entender a descentralização de poder durante quase todo o período medieval. Hoje, temos reflexos dessas relações sociais na grande diferença entre ricos e pobres na sociedade europeia. Professor, eu tenho uma dúvida. Olha lá, naquela linha cronológica tradicional, quando termina a Idade Antiga, a Antiguidade, quando começa a Idade Média, quando termina... Como é que funciona isso aí, professor? Então, galerinha do sexto ano, é uma visão bem tradicional, linear, que divide a história, né, por marcos escolhido em convenções entre historiadores ao longo do tempo, mas é uma forma de se encontrar no espaço-tempo. Mas não que seja estabelecido e seja unânime, inclusive, essas opiniões. Mas, por exemplo, a queda do Império Romano, né, do Império Romano do Ocidente em 476, marca o fim da Antiguidade e inicia o período medieval, que vem de Idade Média, e vai até 1453, com a queda de Constantinopla, ou a tomada da cidade de Constantinopla, pelos turcos otomanos, em 1453. Esse período entre os séculos V e XV seria a Idade Média. Lembrando que é um conceito, um tempo e essa organização criada no século XVI e XVII pelos pensadores daquela época que achavam que estavam vivendo uma idade moderna, com o Renascimento, com o humanismo. E eles inventaram essa organização, essas divisões do tempo, para dizer que do século V ao século XV era uma idade média, porque a palavra média tem várias conotações, inclusive medíocre, ou seja, que é a idade antiga, a antiguidade, Grécia, Roma, a idade clássica. Aí vem um período ruim, a Idade Média, e depois, nos séculos XVI, começa a Idade Moderna. Vem novamente as obras de arte, né? O Renascimento. Olha a palavra renascimento, eles acham que eles estavam renascendo das cinzas. É uma visão bem distorcida, mas explica-se por que esses nomes, inclusive. Então nós estamos no período medieval, né? Mas o feudalismo, que é essa divisão das terras em feudos entre senhorios, é do século IX apenas até o século XV. Ok? Agora copie seu caderno e responda. A sociedade feudal se estabeleceu com laços de fidelidade entre a nobreza. Como a nobreza legitimava e formalizava esses laços de fidelidade? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei, galerinha do sexto ano, bora lá! Vamos junto conosco fazer essa correção. Nobreza formalizava os laços de fidelidade através das cerimônias. Ritual de sagração, cerimônia de coroação, outros juramentos, né? Como homenagem e investidura, que se tornaram comuns na Idade Média. Olha lá esse juramento de fidelidade. O estabelecimento desses laços entre a nobreza acabou por enfraquecer o poder do rei. Com isso, os nobres se fortaleceram, os reis foram perdendo poder e o feudalismo se consolidou. Então não é que desapareceu a figura do rei. Ele permaneceu existindo. Era vamos dizer assim, um senhor feudal também, dono de suas terras. Tão forte, ou tão forte quanto os senhores feudais que também existiam, os suzeranos. Então, ele não era um poder centralizador e sobre ele estava o seu reino. Ele tinha suas terras, o seu feudo, ali dentro ele governava, assim como o senhor feudal ditava as leis e as regras dentro do seu feudo. Olha que interessante. Nisso, nós então utilizamos um termo ou um conceito histórico de descentralização política. Quando temos um rei e o rei tem realmente o seu poder, usamos o termo de centralização. Central, poder central, sobre o rei. Ele dita as regras. Quando nós temos uma descentralização, significa que o poder político foi parar na mão desses senhores feudais. O rei está ali, ele tem o poder dele também, dentro das suas terras, dentro do senhorio. Aqui uma ordenação de um cavaleiro de Edmund Blair Leighton, de 1901. A espada, novamente, aquele juramento, ou batia nos ombros, né, ou fazia o sinal da cruz. Esse era o ritual, essa representação, através dessa pintura, demonstra isso, através desse cavaleiro. Na imagem ao lado, vemos um juramento de fidelidade entre suzerano e vassalo. Essa cerimônia se repetia por toda a Europa. A sagração de cavaleiros e nobres eram muito comuns. Aqui o vassalo prestando homenagem. Observe que ele está de joelhos, isso é muito importante, porque mostra a sua submissão ao suzerano. Olha, o vassalo está de joelhos, o suzerano ele está sentado, dá uma ideia de hierarquia, de poder sobre ele. Olha que interessante. Século XII, Barcelona, Espanha. A doação do feudo se dá por meio de um juramento de fidelidade, ocorrido em uma cerimônia chamada homenagem. Então, como o professor Roberto explicou, não tem como comprar feudo. Pô, gostei do teu feudo, quanto que tá, hein? Você compra por essa bagatela de tanto... Não existe isso, não. Somente através da doação, essa relação vassálica. E para você receber, para um nobre se tornar um vassalo e receber um feudo, ele passava por um juramento de fidelidade, né? E ocorria uma cerimônia chamada homenagem, que é o título desta aula, inclusive, na qual o suzerano e o vassalo se comprometiam um com o outro. Tem castelos, ou melhor, castelos medievais, né, atuais, né, atuais não, que existem nos dias atuais ainda. Sim, milhares existem na Europa ainda. Em Portugal, Espanha, França, Inglaterra, sim. Inclusive alguns foi preservado, ou ainda tem ruínas pelo menos, né, que demonstram túneis ligando um castelo com o outro. Ou melhor, naquela época, né, não hoje mais, um feudo, um senhorio com o outro. De maneira que se precisasse, digamos que entrou um povo estrangeiro e está tentando atacar um feudo, mandava um mensageiro correndo, né, o suzerano ou o vassalo assim, senhor, o meu senhor mandou eu vir aqui por baixo do túnel e pediu apoio militar urgente, porque tem um povo invasor ali. Pode ser um viking, pode ser um outro tipo de povo que está tentando atacar um castelo. E daí, pelo túnel, existia, e alguns, inclusive, ainda tem ruínas de túneis ligando um castelo ao outro, para que passassem os cavaleiros e entrassem dentro do castelo para proteger, né, contra alguma invasão. Olha que interessante. Só para vocês entenderem por que precisam dessa proteção também. A partir do juramento, fidelidade, suzerano e vassalo passavam a ter também obrigações um com o outro. Copie seu caderno e responda. Explique como era o sistema de doação de feudo na Idade Média. Eu tenho certeza que pelo menos uma coisa vocês já entenderam. Não tinha como comprar, né? Explica aí, daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei! Bora lá, corrigir essa junto conosco. Aquele que doava um feudo era chamado de suzerano ou senhor, e o que recebia era denominado vassalo. Dessa forma, por exemplo, se um conde doava um feudo a um cavaleiro, tornava-se suzerano do cavaleiro, e este seu vassalo. Se o cavaleiro, por sua vez, doava a par do feudo recebido, este se passava a ser também um vassalo. Então, quem recebia uma terra que era um vassalo, poderia se tornar vassalo e suzerano ao mesmo tempo. Como assim, professor? Acontecia de um vassalo que recebeu a terra doar mais um pedacinho menor ainda, né, um microfeudo, vamos chamar assim, por assim dizer, para um outro nobre, um outro cavaleiro, criando mais uma relação de fidelidade. Eles precisavam fazer isso para criar essa organização, mas não tinha feudo para todos. Por isso que muitos cavaleiros tinham que se utilizar da guerra, inclusive as competições e campeonatos, para conseguir riqueza. Porque não tinha como todos os nobres ter feudos. Isso é importante também nós deixarmos claro. Encontramos juramentos em todas as partes da Europa Central e partes da Península Ibérica. Miniatura da investidura de um cavaleiro, dos Estatutos da Ordem do Nó, fundada em 1352 por Luís de Nápoles. O emblema do nó dourado da ordem é visivelmente carregado no peito e pelos membros. Aqui é o símbolo do nó dourado. Uma simbologia, né? Um nó. O que é um nó, né? Uma forma de reatar, aproximar, né? Pessoas, no caso aqui nobres, dentro de uma função de militar, inclusive de proteção e fidelidade. O vassalo era obrigado a prestar auxílio militar ao seu senhor, ajudar financeiramente no casamento da filha e no armamento do filho, comparecer ao tribunal para depor a favor dele. O suzerano era obrigado a ajudar o vassalo militarmente quando solicitado, comparecer ao tribunal em defesa dele. Na Europa medieval, cada senhor era a autoridade máxima em seus domínios, era ele quem julgava as pessoas, aplicava as penas, cobrava impostos, cunhava sua própria moeda, que dava uma dor de cabeça gigante. Imagine cada feudo tinha ou poderia ter a sua própria moeda. Isso aí estabelecia um problema seríssimo para o comércio na época. Mas tinha comércio, professor? Sim, não desapareceu. Inclusive caravanas de pessoas que passavam de feudo em feudo vendendo seus produtos. Mas para fazer essa correção monetária, dava um trabalho danado. Aí surge, inclusive, um senhor ali no banquinho, sentado no banquinho, para fazer, inclusive, empréstimos para os camponeses ali daquele feudo, porque ainda não deu para colher. E esses empréstimos, inclusive, dão origem à palavra banco, entendeu? O homem sentado num banquinho, na feira, eles visitando um feudo, e chegou ali os camponeses, né? Falaram assim, pô, mas ainda não colhemos o nosso trigo. Não tem problema, vai pagar tanto de juros. Eu te empresto e você faz aí a compra na nossa feira. E daí na próxima passagem você paga a gente aí, ou quando você colher você paga. Aí está surgindo exatamente o que dá origem ao termo de banco, por causa de banquinhos onde essas pessoas sentavam dentro das feiras. Página de um facsímile, século XIX, dos Estatutos da Ordem do Nó. Suzerania e vassalagem, essa ligação, né, entre suzerano aquele que doa a terra, o vassalo aquele que recebe, e quem é o vassalo pode se tornar também suzerano de outros nobres que se tornam vassalos também. Vamos resolver? Agora com vocês, hein? Os juramentos de vassalagem ocorriam na Europa Central e partes da Península Ibérica. Quais eram as obrigações do vassalo? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei. Bora lá corrigir essa junto conosco. Prestar auxílio militar ao seu senhor, ajudar financeiramente no casamento da filha e no armamento do filho dele, comparecer ao tribunal para depor a favor dele. Galerinha, fechamos aí, hein? Retomada a nossa aula de hoje. Desta aula, vimos como se estabeleceram os laços de fidelidade entre os homens medievais e a implicação dessas relações na descentralização do poder real. O sistema de dependência mútua tornou-se cada vez mais presente na sociedade feudal. Fechamos, galerinha do sexto ano. Aquele abração do Sr. Roberto. Foco nos estudos, força, pé no coração. Até a próxima. Valeu!